Acontece que essa pausa foi longa demais, até que fosse tarde demais pra continuar. Outra coisa que ajuda a explicar o fim de Topcraft foi o esse que o fez chorar. Correm assistir os vai entender. Topcraft acabou. Não sou eu quem disse, mas os youtubers, os mesmos que um dia se reuniram para gravar episódios de muito mais do que só mais uma série de Minecraft. Em 2021, o sucessor de 2020. Pensa num ano ruim. Era outubro e eu queria que já fosse dezembro. Com certeza vamos nos lembrar com dor das coisas que marcaram aquele ano. A pandemia nos tirou muita coisa e muita gente. Entre tantas desgraças daquele ano, algumas coisas apareceram para tentar fazer a gente esquecer, pelo menos um pouquinho, do que estava acontecendo. Dentre essas coisas, surgiu uma série com vários youtubers, já que essa era a oportunidade perfeita para fazer, pois finalmente ambos estavam com tempo livre para assistir e gravar, mesmo que por um motivo ruim. Minecraft Ultimato realmente foi uma boa tentativa de reunir youtubers numa série, mas infelizmente o lag causado pelos inúmeros mods usados por inúmeros youtubers o que matou a série. Isso que eles têm um PC muito melhor do que muito console por aí. Quando o Minecraft Ultimato acabou, eu fiquei sem entender muito, porque sem compreender direito quão ruim era o lag, achando que ele era tolerável, mesmo depois do Jazz me respondendo no Twitter que esse era o principal motivo da série ter acabado. Até que meses depois surge Minecraft Guerra, agora com uma quantidade menor de mods e youtubers, pois agora o objetivo não era fazer a casa mais bonita, a forma mais OP, mas vencer a guerra. Eu ainda tava com um pouco ressentido com o fim do Minecraft Ultimato, como se a ficha ainda não tivesse caído, mas ainda assim decidi dar uma chance pra nova série. A ideia de ver meus youtubers favoritos guerreando pra ver quem venceria me conquistou, só pra meses depois ver a série acabar precocemente de novo, não por causa do lag de números, o mod sendo usado por muitos youtubers, mas por causa do ranço infantil da comunidade de ver seus youtubers favoritos em desvantagem em relação aos adversários. Eu digo explicar melhor nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card e na tela final. Eu já estava sem esperança. 2020 não só tinha acabado, finalmente, como o ano seguinte estava na metade, quando o Just Ghost começou a lançar episódios de uma série chamada... como é mesmo? Topcraft. Eu não acreditava que ela fosse dar certo. Eu nem assisti os episódios assim que eles lançaram, pois eu achava que eles seriam mais uma série predestinada ao fracasso. Mas graças a Deus eu tava errado. Tipo, muito errado mesmo. Topcraft apareceu no momento certo. Apesar de ainda estarmos longe de voltar ao normal, a pior parte da pandemia parecia ter ficado pra trás. Ao contrário da sede de nós, comunidade e dos youtubers, de uma grande série com os youtubers. Topcraft era diferente. Sem mod, a série pôde aproveitar ao máximo aqueles antigos. Muitos de nós, inclusive eu, nunca vimos tantos youtubers numa série ao mesmo tempo. Não só os youtubers clássicos estavam lá, como alguns novos que nunca tínhamos visto. Na oportunidade perfeita de conhecer novos. Isso agregou para o roleplay de uma forma meio que inexplicável, que nos deu várias histórias de vários pontos de vista de vários youtubers como nunca antes. Foi em Topcraft que conhecemos, por exemplo, o Apu, o prefeito autoimposto que entre as acusações de corrupção e a liderança de uma organização secreta, a Psy deixou claro a sede de poder que ele tem. Não tá nem aí pro Apu, que tal acompanhar o LG? E também surgiu por aqui outro líder de outra organização secreta, a Bigode, o Delete. Além de construir muito bem, foi notado pelo Just Ghost após a construção de um farol, que esse último ensinou nos seus vídeos. Delete é um grande fã do Just Ghost, assim como qualquer um que se preze. Não aguenta mais ver construção na sua frente, então acompanhar o foco policial na sua busca por justiça. Siga a notoriedade entre a comunidade do MCB. Não importa quem você seja ou o que você faça, com certeza você iria se identificar com pelo menos uma história daquele grande roleplay que acontecia em Top 5. De qualquer forma, não importa que youtuber você acompanhou, com certeza você ouviu falar do Joelho Dourado. Não, pera, do Bueiro Tapado. Ah, desisto. Que tacou terror em Top 5. Também por ser integrante das duas organizações secretas, a Psy e a Bigode, que eram rivais e não sabiam disso do Joelho Dourado, que resultaria numa praga que destruiria Top 5, onde Topcraft se passava. E sabe qual a melhor parte? Essas histórias se cruzavam, o que tornou o RP, a lore, muito rica. Vira e mexe, algum youtuber se encontrava com outro youtuber por algum motivo. Lembra de quando o Delete atacou de corretor imobiliário e construiu uma casa nova pro Foca? Lembra de quando o Jazz visitou o farol que o Delete construiu e ainda agradeceu ele? Farol esse que o Jazz ensinou a construir no vídeo, como eu já falei. Também foi o Delete que encenou o Vingador Mascarado, que certamente assustou e deixou todo mundo curioso sobre quem ele era em Top 5. Lembra de quando o Foca construiu uma loja que era uma ovelha marrom só pra vender lã de sua farm de lã? Que meio que sofreu bastante por causa da política de impostos. Quem assistiu vai se lembrar. Desculpa se eu só falei deles, é que meio que eu só acompanhei esses e mais alguns. Lembra de quando quase todos se reuniram pra comemorar o aniversário da Topcraft? Foi a oportunidade perfeita para os youtubers, principalmente para os pequenos e novos, brilharem e conquistarem mais e mais fãs, ganhando um espaço a mais na comunidade. Se não fosse o Topcraft, muitos desses youtubers, que até já se tornaram comuns, nunca teriam feito tanto sucesso tão rápido. Quem imaginou ver o Loopzinho,
fofoca, delete, a Cherry, o Jess, tantos outros, clássicos e novos, famosos e desconhecidos, uma série só. Eu posso estar enganado, até porque eu nem assisti os últimos episódios de Topcraft até hoje, mas na roleplay, o motivo de tudo ter acabado foi o fracasso dos planos do travesseiro molhado. E este é um ótimo argumento pra parar a série. Mas, e na vida real? Um dos motivos que fez a série acabar é porque é difícil organizar. O Apu era o principal organizador da série, era difícil organizar. Imagina como devia ser trabalhoso gravar, fazer uma roleplay interessante, editar e ainda ter que administrar a série por trás dos panos. Top City como prefeito e a Psy como líder. E não era só o Apu que sofria cuidando da série. Não estamos mais em 2012, onde episódios mal editados são suficientes para suprir nossa necessidade de ver episódios de Minecraft. Hoje em dia, até o cara que criou um canal agora tem que ter um mínimo de noção do básico de edição, mesmo que ele só saiba cortar mais ou menos, por algumas imagens e uma música com copyright. Hoje em dia, o YouTube se profissionalizou tanto que já é comum youtubers pagarem pessoas pra editarem os vídeos, o que não é o caso de alguns deles, o que estressa ainda mais esses youtubers. Isso que tinha episódio novo praticamente todo dia de todos os youtubers. Ou você acha que é fácil acordar cedo, dormir tarde, gravar, fazer uma edição pesada e uma lore interessante, melhor do que muita novela e série por aí, todo santo dia, até nos sábados e domingos, o que muitos youtubers fazem. Eu lembro de alguns episódios que o Delete nem mostrava o webcam, porque tava doente, não queria mostrar o rosto doente, ou até tava com dor de cabeça, mas ainda assim gravou. Teve uma vez que ele nem postou um dia, isso que ele postava todo dia, porque ele tava doente. Esses dias eu vi um tweet da Cherry dizendo que ela está exausta mentalmente, mas que precisa continuar gravando. Também não deve ser fácil gravar pra lançar vídeo todo dia, longos anos. Uma hora a gente precisa descansar. E o que piora a situação é que se eles pararem de gravar, o YouTube vai cortar o alcance, e se o YouTube cortar o alcance, a renda deles vai cair, porque eles precisam do canal pra sobreviver, pra se sustentar. Tanto estresse mental acumulado por tanto tempo realmente esgotou os nossos YouTubers, o que fez com que fosse inevitável que uma hora eles tivessem que parar pra descansar. Acontece que essa pausa foi longa demais, até que fosse tarde demais pra continuar. A lore de Topcraft era da hora porque os youtubers não sabiam o que os outros integrantes estavam sabendo. Era da hora acompanhar a saga do dinheiro zoado porque ninguém sabia quem era o dinheiro zoado. Era da hora ver o policial e o detetive investigando porque ninguém em Topcraft sabia quem era o criminoso. A essa altura, todos já sabem quem é quem. Todos já sabem que eu tô vendo prateado. E isso estraga a lore. A não ser que eles sejam atores muito bons, e eu não duvido. Outra coisa que ajuda a explicar o fim de Topcraft é que a motivação não é a mesma daquela época. Com todos, é claro, mas com parte dos youtubers pelo menos. Talvez, se tivéssemos novos episódios, o ânimo dos youtubers não fosse o mesmo. Tipo o que aconteceu com o Deep, pois nele deu pra perceber que os youtubers tentaram repetir o sucesso, a fórmula de Topcraft em outra série. Infelizmente não deu muito certo, o que é triste. No dia em que nasciam pessoas o suficiente para atingirmos o marco de 8 bilhões de pessoas no mundo, era anunciada a morte de Topcraft. No dia em que a proclamação da República Brasileira completava 123 anos, era proclamado o fim de Topcraft. Eu vi isso num tweet, se eu achar eu ponho na edição, de um dos participantes de Topcraft dizendo que um dos motivos de não voltar com a série seria o desejo de não reencontrar as mesmas pessoas. Pode parecer um pouco agressivo, mas é compreensível. Sabe aquele crush de seu amigo de escola que você jurava que continuaria contigo o resto da sua vida, mas com o tempo vocês mudaram, descobertas foram feitas, vocês foram se afastando aos poucos, até que chegou o dia e você percebeu que era melhor que vocês se afastassem, não por maldade ou por causa de uma briga ou ranço, mas pela própria vida, com suas regras, que meio que acabaram afastando vocês. Então, talvez seja esse mesmo sentimento que ronda alguns integrantes da série. É bom deixar claro, não por maldade ou algo assim, mas pelas próprias regras da vida, o que fez com que o interesse em gravar com certas pessoas fosse caindo até resultar nisso. Mais uma vez, não por maldade. Foi por causa de Topcraft que um grande meme do Just Ghost morreu de nunca ter feito live, com apoio da comunidade. Apoio esse que o fez chorar. Suponho de lembrar que na adolescência ele sequer tinha amigos, tipo eu agora. Como ele explica nesse vídeo aqui, que também vai estar na tela final. E agora ele tem uma comunidade inteira. Topcraft não foi uma série qualquer de Minecraft. Hoje existe, mas amanhã ninguém lembra. Topcraft realizou um possível desejo da comunidade de ver uma série com youtubers de uma forma que só quem assistir cada episódio conforme eles eram lançados vai entender. Topcraft não só pegou todos os erros das outras séries, consertou, como superou-as nas expectativas, tanto dos youtubers como da nossa comunidade. Quem parou de acompanhar o Minecraft até o primeiro semestre de 2021, ou quem ainda nem entrou na comunidade, não faz ideia do que perdeu no último semestre de 2021. Talvez não seja fácil conviver a partir de agora com o fato de que Topcraft não vai continuar, principalmente depois de tanto tempo esperando uma continuação. Mas talvez seja melhor assim, morrer com todas as boas memórias preservadas do que continuar, nos decepcionar e estragar a maior série de Minecraft da atualidade. E outra coisa que também pode ser estragada é o ponto 20. Se a Mojang não der um jeito de adicionar capivaras e outras coisas, como eu explico nesse vídeo aqui. E lembre-se, eu, Jonathan Oliveira Souza, vou postar o próximo vídeo quando estiver pronto.